Boa noite a todos. Boa noite. Estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Nós hoje iremos iniciar o capítulo de número 11, titulado Sexo. E hoje é o nosso estudo de número 51. Rogamos que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir, nos inspirar em um tema tão delicado para a sociedade terrena. O texto do livro não está aqui para atender capricho pessoal humano. O texto ele está para esclarecer a sociedade terrena. Então talvez nós venhamos a ouvir aquilo que não venhamos a gostar, mas é o que precisamos ouvir. Da mesma forma que os espíritos também vão falar sobre a vaidade, sobre o orgulho, sobre o ciúme, sobre a prepotência, os espíritos em nenhum momento vão estar passando a mão sobre a nossa cabeça. Então não tenhamos nada aqui por particular, mas sim por coletivo. E cada um de nós seremos responsáveis por as nossas escolhas. Nós temos que aprender a respeitar nossos irmãos dentro das suas escolhas. Nós temos que aprender a respeitar alguém com determinadas patologias comportamentais também. Entender que não nos cabe julgar, nos cabe discernir, na fala de Emmanuel, mas não julgar, absolutamente. Então vamos entender o texto. Eu li, reli e tive muita dificuldade de compreender a introdução, porque eu tinha certeza que tinha muita informação e eu não estava conseguindo acessar. Porque ele vai falar de sexo, eu me recordo, alguém fala isso em algum trabalho, que eu não me lembro, que alguém chegou com o Chico e disse assim, olha, nós deveríamos ter estudo sobre o sexo. Aí o Chico disse, é verdade, nós deveríamos. Quem vai dar? Quem estaria resolvido para dar esse assunto? Então aqui nós vamos ter uma reunião no mundo espiritual, tá? São trabalhadores do mundo espiritual que irão atender os irmãos da terra. E ele fala que o sexo, para nós, os terráqueos, é pior do que uma epidemia. Então, aperta os cintos. Olha, e digo mais uma coisa. Se você não concorda, evoca o espírito e conversa com ele à noite. O problema não é meu, tá certo? Em O Livro dos Espíritos, na questão de número 200, Allan Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos têm sexo, não é fazem sexo, é têm sexo, não como o entendeis, macho fêmea, porque os sexos dependem do organismo, macho fêmea. Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimento. Então não é o relacionamento homem-mulher, mas o relacionamento de sentimentos. Estar no corpo feminino e estar no corpo masculino é uma condição de evolução, de aprendizado, de experiências. Na 201 ele faz assim: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando o espírito está na erraticidade, é um espírito que está aguardando reencarnar. Ele não está na eternidade ainda. O que seria a eternidade? Não precisa mais reencarnar. Já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Então, se está na erraticidade, está ainda nesse processo de evolução. Ainda precisa encarnar. Então, está em stand-by. Quando o espírito errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Ah, eu tenho preferência em ir no corpo de uma mulher. Ah, eu tenho preferência no de homem. Tem preferência? Se for um espírito equilibrado, ele vai dizer, isso pouco lhe importa. Não tem preferência. Se é um espírito submetido às leis divinas, ele é dócil. Isso pouco importa. Vai depender das provas, porque haja de passar. O nosso Senhor Jesus, para fazer o trabalho que fez em uma sociedade machista, em que a mulher não podia nem entrar na sinagoga, não era nem contada como
chamamos gente para fazer uma reunião. Se ele viesse no corpo de mulher, ele ia conseguir fazer o trabalho? Para o trabalho que o nosso Senhor Jesus realizou, era necessário o quê? Reencarnar no corpo masculino. Não era preferência, era relacionado ao trabalho ao qual ele iria iniciar. Ficou claro isso? Isso pouco lhe importa, vai depender das provas, porque haja de passar. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. O espírito não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres específicos e novas oportunidades de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Tão simples. Qual é a característica de um espírito da terceira ordem? O corpo exerce influência, a matéria exerce influência. Se tu pega um espírito da segunda ordem, ele é resolvido. Se você pega um Cristo, ele já tem a bipolaridade, ele tem o ânimos e a ânima em perfeito equilíbrio dentro dele. Ele sabe acionar a mãe quando necessário, a doçura, a ternura, a maternidade. E ele sabe acionar o pai, o firme, o que decide, o que toma a frente. Eu tenho que viver essas duas experiências para eu adquirir esse equilíbrio perfeito do ânimos e da ânima. Só isso. Às vezes, esse grupo de irmãs reencarnadas no corpo feminino, esses espíritos reencarnados no corpo feminino, que tem horror à casa, que tem horror à maternidade, que acham um absurdo, que tem que ir, que rasga sutiã, são os homens reencarnados no corpo feminino, revoltados, se sentindo menor. Quem disse que o trabalho da maternidade, da mãe do lar é menor? Quem que enfiou isso na nossa cabeça? E a gente acreditou, e nós somos a sociedade. Então, o que nós temos que entender, gente, dessa forma simples, é estar no corpo masculino, estar no corpo feminino, não é preferência. E o objetivo do sexo é procriar. Se eu abuso do sexo, eu vou ter que prestar conta disso. Eu enlouqueço. É o termo que ele vai utilizar. Eu enlouqueço. Então, quando eu estudei isso, eu fiquei pensando, mas meu Deus, ele trata de uma forma tão dura, ele coloca como... Ele fala de manicômio, de pessoas enlouquecidas, um número de pessoas enlouquecidas na área sexual. E aí eu fiquei lembrando de alguns casos que eu acompanhei. E aí aquilo foi caindo, eu disse, realmente... Eu fiz o diálogo com uma senhora, ela alegre, sorridente, vivia dos exageros dela, e ela chegou a falar comigo. Ela se masturbava 3 vezes por dia. Isso é loucura. Um homem que olha para uma criança e que tem desejo sexual, isso é doença. Um ser humano que pensa em sexo 24 horas, isso é doença. Isso é loucura. Idealizando coisas absurdas com o parceiro e com a parceira, isso é loucura. Tudo que sai da normalidade, nós estamos fazendo testes para ser louco, ou já estamos loucos. E é uma área que é minada. Quantas loucuras não fazemos? Destruímos lares por conta de sexo, verdade? Vamos lá entrar. Ainda sob a impressão desagradável, colhida do drama de Cecília, que foi aquela irmã que acabou cometendo suicídio de uma forma direta por conta do aborto, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Não é tempo de revelações avançadas, mas uma instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimento dos colaboradores militantes nas oficinas. É o trabalho que eles vão participar. Ante minha indagação de aprendiz, continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo, uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura. Olha aí, primeiro passo, com o que ele vinculou o sexo? Ele diz assim, uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, então, ele está estudando sobre o enigma da loucura, começa por aqui, a estudar sobre o sexo. Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos.
Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciando. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de duas centenas de companheiros do nosso plano ouviram. Então, todos estavam o quê? Desencarnados, atenciosos, iluminado condutor de almas. Sentamo-nos por nossa vez, respeitosamente, à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. A palavra dele era bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade. Falava simples, não embolou, não falou palavras difíceis, E disse André que falou simples. Eu fiquei na primeira parágrafo, eu ia e voltava e não conseguia entender. Essa palestra acontece uma vez por semana para os trabalhadores do mundo espiritual. Vamos lá, vamos iniciar a palestra. Vamos acompanhar a leitura. Se você achar necessário, grifa. Se você não entendeu, faz uma interrogação no momento da leitura. Para quando eu for comentar, caso eu não venha comentar o que você fez a interrogação, você pergunta na hora que nós formos estudar, tá bom? Bora lá. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação que ultrapassa de muito as devastações da peste referida na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, pois esse número expressivo constitui bagatela comparada com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro, à moda dos médicos superficiais que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, pois aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos, em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. A esse respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis, espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais.
A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações em virtude das leis criadoras e conservadoras que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. Na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos. Para as regiões mais altas, nestas sabemos, porém, que feminilidade e masculinidade constituem característicos das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Compreendemos, destarte, que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Vamos parar aí. Vocês estão entendendo? Parece que ele está falando de sexo, mas ele está falando. Nós vamos voltar ponto a ponto. Começa a palestra. Ele já começa assim bem doce. No exame das causas da loucura, por isso que André foi para lá, entre individualidades, sejam elas encarnadas, sejam desencarnadas, ausente do corpo, mostrando que nesse exame da causa da loucura, tanto entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. A ignorância, porque nós ignoramos, nós não sabemos o que é sexo. Repetimos de forma ancestral o que os animais faziam e fazem. É dos fatores mais decisivos. A incompreensão humana dessa matéria do sexo equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação. Extermina a vida. Exterminar a vida acabou com a tua encarnação. Não é que tu morreu, é que foi uma encarnação que foi exterminada. É ignorância. Silenciosa guerra de extermínio e de perturbação. A criatura, quando está nesse processo, ela não tem paz. Ela fica no processo de monoideia. Ela fica escravizada. E escravizada não só ao pensamento, mas à pessoa, que é objeto do seu desejo. Se a pessoa disser mata, ela mata. Me dá teu cartão de crédito com a senha, ela dá. Humilha e a pessoa se submete. De perturbação, que ultrapassa, olha o que ele fala, que ultrapassa de muito as devastações da peste referida na história da humanidade. Ou seja, essa loucura tem devastado a sociedade terrena muito mais do que as guerras. Vocês sabem, falando para os espíritos, que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada peste Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo, 50 milhões, constitui bagatela, comparado com os milhões de almas, que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Dilacerar, rasga, fere. Cleópatra se apaixonou por quem? Ele era casado, ela era casada. O que ela fez? Utilizou a sexualidade, se colocou dentro de um carpete, pediu que 2 escravos fossem levar para Marco Antônio esse carpete, desenrolou, ela já saiu lá de dentro seminua, dançando, seduziu e o induziu a matar a esposa. Isso não é loucura? Quantas loucuras ao longo dos milênios nós temos feito por sexo, perdendo a nossa encarnação.
guerras, bem mais. Dilaceram todos os dias. Problema premente aflitivo. Aflito, de aflição mesmo. Que já ensandeceu. O que é ensandecer, hein? Ensandeceu muitos cérebros de escola. Pessoas extremamente intelectualizadas, inteligentes. Enlouqueceu. Não podemos atacá-lo, o sexo, a tiros de verbalismo. A gente ficar aqui atacando o sexo, de fora para dentro, achando que o problema foi o comportamento, a atitude. A gente costuma dizer, a carne é fraca. Não, é o espírito que é sacana. Dizer, não, os hormônios estão aflorando. Nada a ver. Então, olha só. Não podemos atacá-la a tiro de verbalismo de fora para dentro. A moda dos médicos, como os médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Agora que nos distanciamos, falando, olha, agora que nós não estamos mais no corpo físico, não estamos mais na forma, agora que nos distanciamos das imposições mais fortes da forma física, imposições, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações. Por exemplo, ele está se comunicando, é homem ou uma mulher no mundo espiritual? O espírito não tem sexo, por isso é que ele diz aqui, ó, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que... Volta mais um pouquinho atrás. Ele diz assim, sem nos libertarmos, porque ele ainda está na condição o quê? Se apresentando como homem. Lembra de Asclépio, no livro Obreiro? No livro Obreiro, ele tinha forma física? Não mais. Isso que ele diz. Agora que nos dissemos das imposições mais fortes da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, porque ele ainda está na condição o quê? Ele se apresenta como se estivesse no corpo masculino, com a forma, a personalidade, tal qual André Luiz, tal qual o Calderaro, que ainda nos subordina às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Agora ele vai ampliar. Não resultam de automatismo nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente são o quê? Idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão dos sinais exteriores. Interna é igual, a forma exterior mostra uma diferença. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, macho e fêmea, reguladores da vida física, porque se não for assim não tem como procriar, é o que ele vai chamar de passivo e ativo. Temos, olha aqui a palavra, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual, fenômeno comum, peculiar e comum ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Comum é quase todo mundo passa por essa encrenca, ou quase todo mundo está nessa encrenca. Somos farinha do mesmo saco. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens. Vou voltar. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, seres hominais, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. O livro é de 1900 e quanto? Piorou ou melhorou? O sexo? Eu converso com adolescentes de 13, 14 anos, eu fico assustada. Quando eles me falam que rola numa festa de 15 aninhos, que papai e mamãe monta, eu fico assustada. Como é que eu faço uma festa de 15 anos para minha filha e coloco bebida à vontade para jovens? E rola sexo. E hoje, a grande maioria é bissexual. Se ele já falava isso aqui naquela época, se ele viesse agora, ele vai dizer... O que ele ia falar pra gente? Piorou e piorou muito. Aonde nós estávamos, que não educamos essa galera? Ausência, permissividade, falta de tempo, sim para tudo. 13 anos, 12 anos.
Por isso que ele diz, doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas, a luta carnal. E olha, meus irmãos, a massificação do globo, desse grupo que está aqui na Terra, é de capelinos. Vieram 4 grandes raças. A raça do Egito, aquele grupo, não tem mais ninguém da época aqui. Voltou todo mundo. Dos 3 eram os que estavam em situação melhor. Não é isso, Cecília? Todos voltaram. A massa ficaram aqui com seus vícios, inclusive na área sexual. A confusão é antiga. Olha lá. Reflete nas esferas imediatas da luta carnal. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis têm sido alimentadas na terra, no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo, falando das guerras. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. O que é um escravo? Você não tem vontade própria. Você não tem domínio. Você está cativo ao sexo. Você é capaz, nós somos capazes de dar nó em pingo d'água, de ir ao mais fundo do poço. E isso é o que? Estar cativo. Isso é estar escravo. Isto é não ser livre. Por isso Sócrates fala aí, preso está quem está aprisionado às suas paixões. Eu, Sócrates, sou um homem livre. Então a gente levantar a ponta do nariz e eu sou livre? Não é, não somos. Tem pessoas que matam, tem pessoas que se humilham. Será que isso é só iniciativa da própria pessoa? Ou a gente pode ver aí uma influenciação dos espíritos? Às vezes porque ele está sintonizado nessa mesma vibração, se junta nessa sintonia e potencializa. Mas o que acontece? Eu estou nessa, eu faço parte. Sim. Às vezes somos nós que influenciamos os espíritos. Mas isso não potencializaria? Potencializa sim. Escravidão? Sim, presta atenção, mas eu gosto. Sim, porque está na mesma sintonia. Eu gosto, eu estou escravizado a. Muito mais a sensação do que a própria influência. O encarnado tem influência sobre mim. Você vê aqui que em nenhum momento ele está citando influências espirituais. Ele está falando da doença, da patologia que está em nós. Ele cita logo no início, que o exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância contra a conduta sexual, é dos fatores mais decisivos. Ele está colocando todos nós, encarnados e desencarnados, não como influência, mas como o quê? Uma atitude íntima. A ignorância sobre o sexo. Nós não sabemos o que é o sexo. Ponto final. Nós não temos responsabilidade com o sexo. Nós não sabemos qual a função verdadeira do sexo. A gente usa como um bicho usa muitas vezes, que não tem consciência e lucidez. É isso que ele quer dizer quando ele fala essa ignorância, que você não sabe. Nós não sabemos. Se soubéssemos, trataria isso com mais cautela e zelo e respeito. Por isso que ele diz, continua, e ele fala de milhões de pessoas, é só assim, continua escravizando, no campo sexual, continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça a solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio. Morreu, pronto, virou santo, não vai mais pensar em sexo, se livrou do corpo, não vai. Se nós tivéssemos olhos de ver as noitadas, os motéis, os oba-oba, os forrobodó, a gente ia entender o que ele está falando aqui. Porque quem é escravo não é o corpo, é o espírito. E se eu estou escravizada, saindo do corpo, eu vou atrás do que me aprisiona. A morte física não nos liberta. Gente, a melhor coisa é a velhice. Você vai perdendo as funções, tanto para alimentação como para tudo. Organicamente, o organismo não funciona mais. Ele estimula ou tende a fazer cirurgias para colocar prótese. Então, você vê, o organismo não precisa mais. O organismo não tem mais nem necessidade. Como o espírito é adoecido, ele força
viciando mais ainda. Ou seja, o que o corpo está fazendo para fazer com que ele venha se desprender, venha se educar, ele estimula mais ainda. Então, quem é o doente? O espírito. Vai sair do corpo? Vai. E vai não, porque já está. Isso é um estado de loucura. Não é isso que eu acabei de falar, medicamentos. Algumas pessoas vão a óbito tomando esses medicamentos. Hipertenso, toma um medicamento desse, vai parada cardíaca, não aguentou. Isso é o quê? Suicídio. E sabe que ele está sujeito a isso. E sabe que está sujeito. Então a gente vai rir, mas o caso é muito sério. Então é um caso de eu entender, eu tenho que me educar na carne, não é fora dela. Então o organismo diz não, mas a alma viciada e escravizada diz sim. Então isso já é um estado de loucura, de desequilíbrio psíquico total. Dói, né? Vamos parar aí, gente. Vamos pensar, vamos estudar, vamos refletir. Alguma pergunta? Foi bom o nosso estudo? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos acalmar a mente. Vamos refletir no que nós ouvimos. Faz esse movimento de introspecção. Fala para Deus nesse momento. Te esforça. Fala das tuas fragilidades emocionais, seja em que área for. Peça ajuda a Ele. Divino amigo Jesus, o Senhor nos conhece profundamente, a nossa vontade de acertar, as nossas fraquezas. E o estudo dessa noite nos apresentou a maior chaga da humanidade, que tem atrapalhado também esse processo de evolução aqui na Terra. Somos espíritos carregando ainda muitos vícios e fazendo uma autoavaliação dessa nossa encarnação, podemos perceber muitos erros, pouco acertos. Que nós possamos, amor querido, ainda há tempo de nos educarmos na condição de espírito que somos, de libertarmos da escravidão, da ignorância, que nos tem aprisionado há tantos séculos. Dai-nos força, Senhor, coragem, perseverança, para que no momento da desencarnação, no momento da morte física, nós possamos, Senhor, estar mais leves, menos aprisionados e mais próximos de Ti. Muito obrigada, amor querido, por esse ensino, por esse momento. E te fazemos um pedido. Abençoa-nos, Senhor. Muito obrigada, Jesus.